Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma dessas noites que a lua estava meio escondida atrás das nuvens, quando o senhor Arlindo Ferreira decidiu que tinha que ir buscar as vacas que tinham se perdido lá no pasto de trás. O homem já estava com seus 60 e poucos anos, mas ainda era forte que nem um touro, desses que não recua para nada. Morava sozinho numa casinha de madeira no meio do sítio, depois que a mulher dele, Dona Cleusa, tinha falecido fazia uns 3 anos. Naquela noite de março, o vento estava fazendo uns barulho estranho entre as árvores, e os cachorros da vizinhança não paravam de latir. Arlindo pegou a lanterna velha, aquela que ele usava desde moço, e saiu pela porteira que dava para o pasto grande. As vacas sempre ficavam por ali, mas dessa vez não tinha nenhuma no lugar de costume. Caminhando devagar pela trilha de terra batida, o senhor Arlindo começou a sentir que alguma coisa não estava certa. O silêncio era diferente, meio pesado, como se até os grilos tivessem se escondido. A lanterna dele começou a piscar, dando aquelas piscadas irritantes que fazia a luz ficar fraca e forte, fraca e forte. Foi quando ele ouviu o primeiro barulho estranho. Era como se alguém tivesse quebrando galho seco, mas num ritmo meio cadenciado, como se fosse proposital. Arlindo parou e ficou escutando. O som vinha de perto do córrego, onde tinha aquela moita de bambu que sempre fazia sombra durante o dia. Deve ser algum bicho procurando água, pensou o velho, mas mesmo assim sentiu um arrepio subir pelas costas. Continuou andando, chamando pelas vacas com aquele jeito dele. Ô vaca, ô malhada, vem cá, menina. Mas as vacas não respondiam, e o barulho de galho quebrando continuava, sempre no mesmo ritmo. Arlindo decidiu seguir em direção ao córrego, segurando a lanterna com mais força. A luz dela agora estava mais fraca, e ele teve que dar uns tapinha na lateral para ela voltar a funcionar direito. Quando chegou perto da água, viu que tinha pegada na lama. Mas não eram pegada de vaca, nem de porco, nem de nenhum bicho que ele conhecia. Eram marcas grandes, meio redonda, com uns riscos esquisitos na frente, como se fosse unha muito grande. E o pior é que as pegadas saíam da água e seguiam em direção ao mato fechado. Arlindo sentiu o coração acelerar. Em mais de 40 anos mexendo com gado, nunca tinha visto pegada igual àquela. Resolveu seguir o rastro, mesmo com a lanterna fraquejando cada vez mais. As pegadas levavam para dentro do mato, onde as árvores ficavam mais fechadas e a escuridão era quase total. Foi aí que ele ouviu um som que fez o sangue gelar nas veias. Era como um gemido baixo, mas que parecia vir de alguma coisa muito grande. Não era som de bicho conhecido, nem de gente machucada. Era algo diferente. Algo que fazia a pele arrepiar só de escutar. O senhor Arlindo parou de andar e ficou prestando atenção. O gemido vinha de mais para frente, de onde as pegadas levavam. Ele quis voltar, mas aí lembrou das vacas. Se tinha alguma coisa perigosa no mato, as pobrezinhas podiam estar em perigo. Continuou seguindo o rastro, pisando devagar para não fazer barulho. A lanterna agora só funcionava quando ele balançava ela, e isso estava deixando ele nervoso. De repente, a luz iluminou alguma coisa branca entre as árvores. Parecia ser pano, ou talvez pelo claro. Arlindo chegou mais perto e viu que era uma das vacas dele, a Estrela, que estava deitada no chão meio de lado. O homem ficou aliviado e foi correndo até ela, pensando que a bicha só estava descansando. Mas quando chegou perto, viu que a vaca estava com os olhos arregalados, olhando para cima e não se mexia nem quando ele chamou. Abaixou para ver melhor e levou um susto terrível. A Estrela estava viva, mas parecia que não conseguia se mexer. Os olhos dela se mexiam, acompanhando o movimento da lanterna, mas o resto do corpo estava completamente imóvel. E tinha alguma coisa grudada nas costas dela, uma coisa escura que parecia estar sugando. Arlindo iluminou melhor e quase gritou.
Era uma criatura que ele nunca tinha visto na vida. Parecia uma mistura de aranha com cobra, com umas pernas compridas que se mexiam devagar e uma cabeça que lembrava um sapo, mas com a boca cheia de dente pequenino. A coisa estava grudada nas costas da vaca e dava para ver que estava sugando alguma coisa dela. O velho quis correr, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali parado, olhando aquela coisa horrível que parecia não ter notado a presença dele. A criatura se mexia devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, e fazia uns ruídos baixinho, como se tivesse satisfeita com o que estava fazendo. Foi quando a lanterna apagou de vez. A escuridão ficou completa, e Arlindo só conseguia ouvir o som da respiração da vaca e aqueles ruídos estranhos que a criatura fazia. Ele tentou acender a lanterna de novo, batendo nela com desespero, mas nada acontecia. No escuro, começou a ouvir outros barulhos. Parecia que tinha mais criaturas se mexendo no mato, fazendo aquele som de galho quebrando que ele tinha escutado antes. E agora ele sabia que não era galho, era o som das pernas daquelas coisas se mexendo entre as folhas secas. Arlindo começou a andar para trás, tentando encontrar a trilha que tinha usado para chegar ali. Mas no escuro, tudo parecia igual. E ele não conseguia se orientar. Os barulhos estavam ficando mais próximos, e ele podia sentir que tinha mais de uma criatura se mexendo ao redor dele. De repente, alguma coisa roçou na perna dele. Era algo frio e úmido que se mexia como cobra, mas era mais grosso. Arlindo gritou e saiu correndo, sem se importar com galho que batia no rosto ou pedra que fazia ele tropeçar. Só queria sair dali, voltar para casa, esquecer o que tinha visto. Correu sem parar até chegar na porteira do pasto e só quando viu a luz da casa dele é que parou para respirar. Estava suando frio, com o coração batendo, que parecia que ia sair pela boca. Olhou para trás e viu que a escuridão do mato parecia ainda mais escura, como se tivesse algo se mexendo lá dentro. Entrou em casa e trancou a porta, coisa que nunca fazia. Ficou sentado na cozinha até o dia clarear, sem conseguir dormir, pensando naquela criatura grudada na vaca e nos barulhos que tinha ouvido no mato. Quando o sol nasceu, pegou a espingarda e voltou para o local onde tinha deixado a estrela. Mas quando chegou lá, não tinha nada, nem a vaca, nem rastro de criatura, nem as pegadas que ele tinha visto na lama. Só tinha umas marcas esquisitas na terra, como se alguma coisa pesada tivesse sido arrastada em direção ao córrego. Nos dias que se seguiram, Arlindo notou que outras vacas começaram a sumir. Sempre uma de cada vez, sempre durante a noite, e sempre no mesmo lugar, perto do córrego e da moita de bambu. Ele tentou contar para os vizinhos, mas ninguém acreditava na história dele. Diziam que era coisa de gente velha, que estava imaginando coisa. Mas o senhor Arlindo sabia que não estava imaginando nada. Toda noite, quando escurecia, ele ouvia aquele som de galho quebrando vindo do mato. E de vez em quando a lua estava clara, ele conseguia ver vultos se mexendo entre as árvores, vulto que não parecia de bicho conhecido. Passou a dormir com a espingarda do lado da cama e nunca mais saiu de casa depois que anoitecia. As vacas que restaram, ele botou todas no pasto da frente, perto da casa, onde podia ficar de olho nelas. Mas mesmo assim, de vez em quando, alguma sumia. 2 semanas depois daquele primeiro encontro com a criatura, Arlindo acordou no meio da noite com um barulho diferente. Era como se alguém tivesse riscando unha na madeira da parede externa da casa. O som era constante, vinha de vários lugares ao mesmo tempo, como se tivesse mais de uma coisa fazendo aquilo. Levantou devagar e pegou a espingarda, chegando perto da janela da cozinha. Olhou para fora e viu que tinha vulto se mexendo no terreiro. Não era um vulto de gente, nem de bicho conhecido. Eram aquelas criaturas que ele tinha visto no mato, mas agora elas estavam perto da casa dele. O coração de Arlindo disparou quando ele percebeu quantas eram. Devia ter umas 5 ou 6 se mexendo no terreiro,
todas com aquelas pernas compridas que faziam barulho quando tocava no chão. E elas pareciam estar procurando alguma coisa, ou talvez tentando encontrar um jeito de entrar na casa. Uma delas chegou bem perto da janela, onde ele estava olhando. Arlindo conseguiu ver melhor a criatura na luz fraca que vinha da lua. Era ainda mais horrível do que ele lembrava. A cabeça era grande demais para o corpo, cheia de olho pequeno que brilhava no escuro. A boca era uma fenda comprida, cheia de dente pontiagudo, e de vez em quando ela abria e fechava, como se estivesse mastigando alguma coisa. Arlindo recuou da janela e ficou encostado na parede, rezando baixinho. As criaturas continuaram se mexendo lá fora por mais de 1 hora, riscando a madeira da casa, fazendo aquele som de galho quebrando quando pisava no chão. De vez em quando, elas faziam um ruído que parecia gemido, mas também parecia riso. Quando o dia começou a clarear, os barulhos pararam. Arlindo esperou um tempo antes de ter coragem de olhar pela janela de novo. As criaturas tinham sumido, mas o terreiro estava cheio de pegada igual àquelas que ele tinha visto no mato. Nesse mesmo dia, ele foi até o sítio do seu compadre Osvaldo, que morava a uns 3 quilômetros dali. Osvaldo era um homem prático, que não acreditava em assombração nem nada do tipo, mas quando viu o estado do Arlindo, ficou preocupado. "Compadre, o senhor está com cara de quem não dorme faz tempo", disse Osvaldo, oferecendo um café. "O que está acontecendo?" Arlindo contou tudo, desde o primeiro dia que viu a criatura até a noite anterior, quando elas tinham cercado a casa dele. Osvaldo escutou em silêncio, balançando a cabeça. "Olha, compadre", disse Osvaldo no final, "eu não sei se acredito nessa história toda, mas uma coisa eu sei. O senhor não está inventando. Tem alguma coisa errada acontecendo no seu sítio." Osvaldo se ofereceu para passar a noite na casa do Arlindo para ver se conseguia entender o que estava acontecendo. Os 2 homens se prepararam bem, com espingarda carregada e lanterna nova, e esperaram o anoitecer. A noite começou calma, mas lá pela meia-noite os barulhos começaram. Primeiro foi aquele som de galho quebrando, depois o gemido baixo que vinha do mato. Osvaldo ficou tenso quando ouviu, porque sabia que não era som de bicho conhecido. "Compadre", sussurrou ele, "que diabo é isso?" Antes que Arlindo pudesse responder, começou o barulho de unha riscando na madeira. Osvaldo ficou branco quando viu os vultos se mexendo no terreiro. Mesmo sendo um homem corajoso, nunca tinha visto nada igual àquilo. As criaturas cercaram a casa de novo, mas dessa vez pareciam mais agitadas. Elas riscavam a madeira com mais força, faziam mais barulho, e de vez em quando batiam na porta como se quisessem entrar. Foi quando aconteceu uma coisa que nenhum dos 2 esqueceu nunca mais. Uma das criaturas conseguiu subir na janela da cozinha e ficou do lado de fora do vidro, olhando para dentro. Arlindo e Osvaldo ficaram paralisados, vendo aquela coisa horrível tão perto. A criatura ficou ali por uns minutos, só olhando. Os olhos pequenos dela se mexiam, como se estivesse estudando os 2 homens. E então ela fez uma coisa que fez o sangue gelar nas veias dos 2. Ela começou a imitar o som que Arlindo fazia quando chamava as vacas. "Ô vaca!" A criatura fez um som gutural que parecia as palavras, mas distorcida. "Ô vaca, vem cá!" Osvaldo apontou a espingarda para a janela e atirou. O vidro se estilhaçou, mas a criatura já tinha sumido. As outras também desapareceram e o silêncio voltou. "Compadre", disse Osvaldo tremendo, "nós temos que sair daqui. Essas coisas não são desse mundo." Mas Arlindo balançou a cabeça. "Não posso abandonar minha casa, meu sítio, aqui que eu construí minha vida com a Cleusa." Osvaldo tentou convencer o amigo, mas Arlindo não quis saber de sair. No dia seguinte, Osvaldo foi embora, mas prometeu que ia voltar com mais gente para ajudar. Mas ele nunca voltou. Na verdade, ninguém mais viu Osvaldo depois daquela noite.
A mulher dele, Dona Neuza, disse que ele saiu de casa falando que ia resolver um problema do compadre Arlindo, mas nunca mais voltou. Arlindo ficou ainda mais sozinho e assustado. Agora ele sabia que as criaturas eram capazes de pegar gente também, não só vaca. E parecia que elas estavam ficando mais ousada, mais próxima da casa dele. Passou a dormir durante o dia e ficar acordado de noite, com a espingarda na mão, esperando elas aparecerem. Mas as criaturas pareciam saber que ele estava esperando, porque não apareciam mais no terreiro. Em vez disso, ele ouvia elas se mexendo ao redor da casa, sempre fora do alcance da luz. Foi numa dessas noites que ele ouviu uma voz conhecida vindo do mato. Era a voz do Osvaldo, chamando por ele. Arlindo! Arlindo, compadre, vem cá, preciso falar com você. Arlindo ficou confuso. Será que o compadre tinha voltado? Mas alguma coisa na voz não estava certa. Parecia a voz do Osvaldo, mas meio distorcida, como se tivesse vindo de muito longe. Arlindo, tô aqui no mato, não consigo chegar aí. Vem me ajudar. O velho pegou a lanterna e a espingarda, mas quando chegou perto da porta, hesitou. A voz continuava chamando, mas agora ele percebia que havia algo errado. Era a voz do Osvaldo, mas repetindo as mesmas palavras, sempre no mesmo tom. Arlindo, Arlindo, compadre, vem cá, preciso falar com você. Percebeu então que as criaturas tinham aprendido a imitar a voz humana, assim como tinham imitado o som dele, chamando as vacas. Elas estavam tentando atrair ele para fora da casa. Arlindo ficou encostado na porta, ouvindo a voz falsa do compadre chamando por ele durante toda a noite. Às vezes, a voz vinha de um lado, às vezes do outro, como se tivesse várias criaturas imitando o Osvaldo. Quando o dia clareou, as vozes pararam. Arlindo saiu de casa para ver se encontrava algum rastro, mas só tinha aquelas pegadas esquisitas por todo lado, como se as criaturas tivessem cercado a casa a noite toda. Nesse dia, ele decidiu que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar vivendo assim, prisioneiro na própria casa. Lembrou que o pai dele sempre dizia que fogo espantava qualquer coisa ruim. Então decidiu que ia queimar a moita de bambu perto do córrego, onde tudo tinha começado. Juntou galho seco, querosene e fósforo, e na hora que o sol estava se pondo, foi até o córrego. Despejou o querosene na moita de bambu e riscou o fósforo. O fogo pegou rapidamente, iluminando toda a área ao redor. Foi quando ele ouviu os gritos. Não eram gritos de bicho, nem de gente. Era um som terrível, como se alguma coisa tivesse sentindo muita dor. E parecia que vinha debaixo da terra, como se as criaturas tivessem algum tipo de toca embaixo da moita de bambu. O fogo continuou queimando e os gritos continuaram. Arlindo ficou ali, segurando a espingarda, vendo as chamas subir para o céu. De vez em quando, ele via vultos se mexendo na fumaça, como se as criaturas tivessem tentando escapar do fogo. Quando a moita terminou de queimar, o silêncio voltou. Arlindo voltou para casa esperando que tivesse resolvido o problema. Mas na noite seguinte, os barulhos voltaram. Só que agora eles eram diferentes. Não eram mais gemidos baixos, eram gritos de raiva. As criaturas atacaram a casa com uma fúria que Arlindo nunca tinha visto. Batiam na porta, riscavam as paredes, tentavam quebrar as janelas. E o pior de tudo, agora elas sabiam imitar perfeitamente a voz humana. Arlindo ouviu a voz da falecida esposa dele, da Dona Neuza, do Osvaldo, até da própria mãe dele, que tinha morrido fazia mais de 20 anos. Arlindo, meu filho, dizia a voz da mãe dele, abre a porta para a mamãe, tô com frio aqui fora. Amor, dizia a voz da Cleusa, por que você não vem dormir? Tô te esperando na cama. Arlindo tampou os ouvidos, mas as vozes continuavam. Elas sabiam exatamente o que falar para mexer com ele, para fazer ele querer abrir a porta. E o pior é que parte dele queria acreditar que era verdade, que as pessoas que ele amava tinham voltado para ele. Passou a noite toda resistindo à tentação de abrir a porta. Quando o dia chegou, as vozes pararam, mas Arlindo sabia que elas iam voltar. E sabia também
que uma hora ele não ia conseguir resistir. Na noite seguinte, as criaturas voltaram com uma nova estratégia. Em vez de imitar vozes conhecidas, elas começaram a imitar a voz dele próprio. Arlindo ouviu a própria voz vindo de fora da casa, conversando com alguém. "Tá bom, pode entrar", dizia a voz que parecia ser dele. "A porta está aberta." Depois, ele ouviu passos se aproximando da casa, como se alguém tivesse aceitado o convite. Arlindo ficou confuso, porque sabia que não tinha falado nada, mas a voz era igualzinha à dele. Foi quando ele percebeu o que as criaturas estavam fazendo. Elas estavam criando uma conversa falsa, fazendo parecer que ele tinha convidado alguém para entrar. E se alguém passasse por ali e ouvisse, podia pensar que era seguro se aproximar. Arlindo entendeu então que as criaturas não queriam só ele. Elas queriam qualquer pessoa que passasse perto do sítio. E estavam usando a voz dele para atrair suas vítimas. Durante os dias seguintes, ele tentou ir até os vizinhos mais próximos para avisar sobre o perigo. Mas quando chegava nas casas, encontrava elas vazias. Parecia que todo mundo da região tinha sumido ou fugido. Foi quando ele percebeu que estava completamente sozinho. Não tinha mais ninguém para quem pedir ajuda, ninguém que pudesse acreditar na história dele. Só restava ele e aquelas criaturas que cercavam a casa todas as noites. Numa das últimas noites que passou na casa, Arlindo ouviu uma batida diferente na porta. Não era o som de garra riscando madeira, mas uma batida normal, como se fosse uma pessoa. "Seu Arlindo", disse uma voz de criança, "o senhor pode me ajudar? Eu me perdi e tô com medo." Arlindo sentiu o coração apertar. Era a voz de uma criança pequena, assustada, pedindo ajuda. Tudo nele gritava para abrir a porta e ajudar, mas ele sabia que era mais uma armadilha das criaturas. "Por favor, seu Arlindo", continuou a voz. "Tô com frio e com fome. Só quero um lugar para dormir." A voz era tão convincente, tão real, que Arlindo chegou a pôr a mão na tranca da porta. Mas no último segundo, ele ouviu um detalhe que fez o sangue gelar. A criança tinha dito o nome dele, mas ele nunca tinha visto nenhuma criança na região que soubesse quem ele era. Recuou da porta e ficou ouvindo. A voz da criança continuou por um tempo, pedindo ajuda, chorando, fazendo um som de desespero que partia o coração. Mas Arlindo resistiu, sabendo que do outro lado da porta não tinha nenhuma criança, só uma daquelas criaturas esperando ele abrir. Quando amanheceu, Arlindo tomou uma decisão. Não podia mais ficar ali. As criaturas estavam ficando cada vez mais espertas, mais perigosas. Uma hora elas iam encontrar um jeito de entrar na casa, ou ele ia acabar abrindo a porta. Juntou algumas coisas numa mochila velha e decidiu que ia embora, deixar o sítio para trás. Não sabia para onde ia, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali, prisioneiro daquelas coisas. Esperou o sol nascer bem alto e saiu pela porta da frente, andando rápido em direção à estrada principal. Mas quando chegou na porteira do sítio, parou. Do outro lado da cerca na estrada tinha a pegada das criaturas. Elas tinham cercado o sítio inteiro, não deixando nenhuma saída. Arlindo olhou ao redor e viu que as pegadas formavam um círculo completo ao redor da propriedade. Ele estava preso, não tinha como sair. As criaturas tinham transformado o sítio dele numa armadilha gigante. Voltou para casa, derrotado. Sabia que não tinha mais escapatória. As criaturas tinham ganhado. E era só questão de tempo até elas encontrarem um jeito de pegar ele. Naquela noite, as criaturas não fizeram barulho. Não bateram na porta, não riscaram as paredes, não imitaram voz nenhuma. Elas só ficaram ali, ao redor da casa, esperando. Arlindo sabia que era o fim. Pegou a espingarda e ficou sentado na cozinha, olhando pela janela. Lá fora, conseguia ver os vultos das criaturas se mexendo no terreiro, esperando pacientemente. Quando a lua chegou no meio do céu, as criaturas começaram a se aproximar da casa. Devagar, sem fazer barulho, elas foram chegando mais perto. Arlindo apontou a espingarda, mas sabia que não adiantava. Eram muitas,
e ele só tinha 2 balas. A primeira criatura chegou na janela da cozinha. Dessa vez, ela não ficou do lado de fora. Quebrou o vidro com uma das pernas e começou a entrar. Arlindo atirou, acertando ela no centro da cabeça. A criatura caiu, mas outras já estavam subindo pelas janelas. Arlindo usou a segunda bala numa criatura que estava entrando pela janela da sala. Depois disso, só restou correr. Saiu pela porta dos fundos e foi se esconder no galinheiro, esperando que as criaturas não encontrassem ele ali. Mas não adiantou. Elas sabiam onde ele estava. Uma por uma foram chegando no galinheiro, cercando ele. Arlindo fechou os olhos e esperou o final. Quando abriu os olhos de novo, estava amanhecendo. Ele estava no mesmo lugar, no galinheiro, mas as criaturas tinham sumido. Achou estranho estar vivo, mas não quis questionar. Saiu do galinheiro e foi ver o estado da casa. As janelas estavam quebradas, tinha marca de garra por toda parte, mas não tinha nenhuma criatura. Arlindo achou que talvez tivesse sonhado com tudo, que o medo tinha feito ele alucinar. Mas quando foi até a cozinha, encontrou uma coisa que fez ele entender que não tinha sido sonho. No chão, tinha o corpo de uma das criaturas que ele tinha matado. Só que agora, na luz do dia, ele podia ver que não era bem uma criatura. Era o que sobrou do seu compadre Osvaldo. Arlindo caiu de joelho no chão, entendendo finalmente o que tinha acontecido. As criaturas não matavam suas vítimas. Elas transformavam elas em mais criatura igual a elas. E agora ele sabia por que elas queriam tanto pegar ele. Olhou para as próprias mãos e viu que tinha mudado. Os dedos estavam mais compridos, as unhas estavam crescendo, e ele podia sentir dente novo nascendo na boca. A transformação já tinha começado. Arlindo entendeu que não tinha mais volta. Seja lá o que aquelas criaturas tinham feito com ele durante a noite, agora ele era uma delas. E em pouco tempo ia estar lá no mato, esperando a próxima pessoa que resolvesse procurar as vacas perdidas. Ele tentou gritar, pedir ajuda, mas o som que saiu da boca dele não era mais humano. Era aquele gemido baixo que ele tinha ouvido no primeiro dia, quando encontrou a vaca estrela no mato. Quando o sol se pôs naquele dia, o senhor Arlindo não existia mais. No lugar dele, tinha mais uma criatura se juntando às outras no mato perto do córrego. E quando a noite chegou, elas começaram a procurar a próxima vítima. Até hoje, o pessoal da região conta que de vez em quando aparece alguém procurando vaca perdida na área onde ficava o sítio do senhor Arlindo, e que essas pessoas sempre somem, deixando só rastro estranho na lama do córrego. Dona Conceição, que ainda mora por perto, diz que nas noites de lua escura ainda dá para ouvir vozes chamando do mato. Vozes que parecem de gente conhecida pedindo ajuda, convidando quem passa para chegar mais perto, mas ela sabe que não é gente. E quando os netos dela perguntam por que ela nunca sai de casa depois que escurece, ela só diz que tem coisa no mato que é melhor não incomodar. Coisa que já foram gente um dia, mas agora são outra coisa. Coisa que fica esperando, com toda a paciência do mundo, a próxima pessoa que vai resolver procurar vaca perdida no lugar errado. Era uma tarde de dezembro, quando o senhor Joaquim Norberto decidiu que ia mexer com aquela cisterna velha que estava no fundo do terreno. Fazia mais de 15 anos que ninguém usava ela, desde que ele tinha puxado água encanada para casa. Mas agora, com a seca brava que estava fazendo, pensou que podia ser útil limpar ela e ver se ainda dava para usar. Joaquim era um homem de 50 e poucos anos, daqueles que não tinha medo de trabalho pesado. Morava sozinho no sítio desde que os filhos tinham casado e ido embora para a cidade. E a mulher, Dona Aparecida, tinha morrido de uma doença ruim fazia uns 2 anos. A solidão não incomodava ele, que sempre foi homem de poucas palavras e muito trabalho. Naquela tarde, o calor estava de rachar, e Joaquim pensou que seria bom ter mais água por perto. A cisterna ficava embaixo de umas árvores grandes, num lugar meio escondido do terreno, onde sempre fazia sombra e era mais fresco.
Ele pegou a enxada, um balde e uma corda comprida e foi até lá ver como estava a situação. A boca da cisterna estava tampada com umas tábuas velhas, meio apodrecida pelo tempo. Joaquim tirou as tábuas e olhou lá dentro. Estava escuro demais para ver alguma coisa, mas o cheiro que subia de lá não era cheiro de água parada. Era um cheiro meio doce, meio podre, que fazia ele franzir o nariz. Pegou uma pedra e jogou lá dentro para ver se ainda tinha água. Ouviu a pedra bater no fundo, mas não ouviu barulho de água. Parecia que a cisterna estava seca, o que era estranho, porque mesmo com a seca, sempre ficava um pouco d'água no fundo. Joaquim desceu a corda com o balde amarrado na ponta para ver se conseguia puxar alguma coisa de lá de baixo. Quando o balde chegou no fundo, ele puxou de volta. Veio cheio de uma lama escura, meio pegajosa, que grudava nos dedos quando ele tocava. E o cheiro ficou ainda mais forte, fazendo ele ter que afastar o rosto. Mas o que chamou a atenção dele foi que no meio daquela lama tinha uns pedaços de coisa que parecia osso. Osso pequeno, como se fosse de galinha ou de algum bicho do tamanho. Joaquim achou estranho, mas pensou que talvez fosse osso de rato ou de outros bichos pequenos que tinham caído na cisterna ao longo dos anos. Resolveu que ia ter que descer lá dentro para limpar direito. Amarrou a corda numa árvore próxima e começou a descer devagar. A cisterna era funda, mais ou menos uns 4 metros de profundidade, e as paredes eram de pedra, meio escorregadia pela umidade. Quando chegou no fundo, Joaquim viu que a situação era pior do que ele imaginava. O chão estava coberto daquela lama escura, e espalhado por toda parte tinha mais osso, de tamanho variado. Alguns pareciam de galinha mesmo, outros eram maiores, como se fossem de cachorro ou de porco. Joaquim começou a juntar os ossos numa pilha, para tirar eles de lá depois. Mas quando pegou um dos ossos maiores, percebeu que ele tinha uma forma estranha. Parecia osso de braço, mas era pequeno demais para ser de gente adulta. Talvez fosse de uma criança ou de um macaco, embora ele nunca tivesse visto macaco na região. Continuou limpando, enchendo o balde com a lama e os ossos e puxando tudo lá para cima. O trabalho era pesado e o cheiro estava ficando cada vez mais forte. Joaquim teve que parar várias vezes para respirar ar fresco, porque estava começando a se sentir meio enjoado. Foi quando ele encontrou uma coisa que fez o sangue gelar nas veias. No canto da cisterna, meio enterrado na lama, tinha um crânio. Mas não era crânio de bicho não, era crânio humano, pequeno, como se fosse de criança. Joaquim ficou parado, olhando para aquela coisa terrível. Como é que tinha um crânio de criança na cisterna dele? Ele morava ali há mais de 20 anos e nunca ninguém tinha falado nada sobre criança desaparecida na região. Pegou o crânio com cuidado e subiu da cisterna. Lá em cima, na luz do sol, pôde ver melhor. Era mesmo crânio humano e, pelo tamanho, devia ser de uma criança de uns 8 ou 10 anos. Tinha algumas rachaduras, como se tivesse sido quebrado, e uns buraquinhos pequenos que pareciam ter sido feitos por dente. Joaquim não sabia o que fazer. Tinha que comunicar para a polícia, mas a delegacia mais próxima ficava a mais de 50 quilômetros dali. E como é que ele ia explicar que tinha encontrado um crânio de criança na própria cisterna? Iam pensar que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Decidiu que ia continuar limpando a cisterna, para ver se encontrava mais alguma coisa. Desceu de novo e continuou o trabalho. Não demorou muito e encontrou mais osso humano. Desta vez era uma costela, e depois um osso do braço, e depois mais pedaços. Quando terminou de limpar tudo, Joaquim tinha juntado os restos de pelo menos 3 pessoas, 2 crianças e um adulto, pelo que ele conseguiu identificar. Todos os ossos tinham aqueles buraquinhos pequenos, como se alguma coisa tivesse roído eles. Sentou na beira da cisterna, tentando entender o que tinha acontecido. Quem eram essas pessoas? Como tinham parado na cisterna dele? E o que tinha feito aqueles buracos nos ossos? Joaquim lembrou então de uma história que o antigo dono do sítio, o senhor Galdino, tinha contado para ele quando vendeu a propriedade.
Galdino tinha falado sobre uma família que morava ali muito tempo atrás, antes da casa atual ser construída. Uma família que tinha sumido de uma hora para outra, sem deixar rastro. Na época, Joaquim não deu muita importância para a história. Pensou que era só conversa de gente velha, daquelas lendas que o pessoal da roça gosta de contar. Mas agora, olhando para a pilha de osso que tinha tirado da cisterna, a história começava a fazer sentido. Segundo o Sr. Galdino, a família que morava ali era formada por um homem, uma mulher e 2 crianças. Eles tinham desaparecido numa noite de tempestade e nunca mais ninguém soube deles. O pessoal da época pensou que eles tinham fugido por causa de dívida, mas nunca encontraram vestígio nenhum. Joaquim agora sabia onde a família tinha parado. Alguém tinha jogado eles na cisterna e lá eles tinham ficado durante todos esses anos. Mas quem tinha feito isso? E por que os ossos tinham aqueles buraquinhos estranhos? Pegou um dos ossos e olhou mais de perto. Os buraquinhos eram pequenos, como se tivessem sido feitos por dente. Mas não dente de rato ou de outros bichos pequenos. Eram marca de dente maior, mais pontudo, como se fosse de algum bicho carnívoro. Joaquim começou a pensar que talvez a família não tivesse sido assassinada por gente. Talvez eles tivessem sido atacados por algum bicho e depois os corpos tinham sido jogados na cisterna para esconder o que tinha acontecido. Mas que bicho seria esse? Na região só tinha onça. E olhe lá porque fazia muito tempo que ninguém via uma, e as marcas nos ossos não pareciam de onça. Eram mais parecidas com marca de dente de porco, só que maior. Joaquim decidiu que ia investigar mais. Pegou os ossos e levou para casa, onde podia examinar eles com mais cuidado. Na luz da lamparina, viu que além dos buraquinhos, alguns ossos tinham marca de arranhão, como se tivessem sido arrastados por alguma coisa. Passou a noite toda olhando os ossos, tentando entender o que tinha acontecido com aquela família. Quando amanheceu, tinha chegado a uma conclusão terrível. Eles não tinham morrido de uma vez só. As marcas nos ossos mostravam que eles tinham sido atacados várias vezes, ao longo de um tempo considerável. Joaquim voltou à cisterna para ver se tinha deixado passar alguma coisa. Desceu de novo e examinou as paredes com cuidado. Foi quando descobriu algo que ele tinha perdido na primeira limpeza. Numa das paredes da cisterna tinha riscos profundos, como se alguma coisa tivesse tentado subir, mas não conseguisse. Os riscos eram grandes, feitos por garra ou unha muito afiada. E pelo que Joaquim podia ver, tinham sido feitos por algo que estava desesperado para sair dali. Talvez a família não tivesse sido morta e jogada na cisterna. Talvez eles tivessem sido jogados vivos e o que quer que tivesse feito aqueles buracos nos ossos estava lá embaixo com eles. Joaquim subiu da cisterna rapidamente, sentindo um arrepio na espinha. Se sua teoria estava certa, então a família tinha passado dias ou semanas presas na cisterna, sendo atacadas por alguma coisa que estava lá embaixo com eles. E essa coisa talvez ainda estivesse por ali. Olhou ao redor do terreno, procurando sinal de algum bicho perigoso. Não viu nada, mas percebeu que os pássaros da região tinham sumido. Normalmente, aquela área era cheia de bem-te-vi e sabiá, mas agora não tinha nenhum cantando. Joaquim pegou a espingarda e deu uma volta pelo sítio. Perto da cisterna, encontrou pegada na terra. Eram pegadas estranhas, como se fosse de um bicho que andava ora em 4 patas, ora em 2. E as pegadas levavam da cisterna até uma mata fechada que ficava nos fundos do terreno. Seguiu o rastro até a entrada da mata. Ali, as pegadas sumiam, mas tinha outro sinal: galho quebrado, folha pisoteada e um cheiro forte, parecido com o cheiro que ele tinha sentido na cisterna. Joaquim hesitou antes de entrar na mata. Não sabia o que podia encontrar lá dentro, mas sua curiosidade era maior que o medo. Entrou devagar, seguindo o sinal de que algo tinha passado por ali. A mata era fechada, e mesmo sendo meio-dia, lá dentro era escuro. Joaquim acendeu uma lanterna e continuou seguindo os rastros.
Andou por uns 20 minutos até chegar numa clareira pequena, onde tinha uma caverna natural formada por pedras grandes. Na entrada da caverna, o cheiro era insuportável. Era o mesmo cheiro da cisterna, só que muito mais forte. Joaquim tampou o nariz com a camisa e se aproximou. Perto da entrada, viu que tinha osso espalhado por toda parte. Osso de vários bichos diferentes: cachorro, gato, galinha, porco e até o que parecia ser osso de boi. Todos os ossos tinham a mesma marca: buraquinho pequeno, como se tivessem sido roídos por alguma coisa com dente muito afiado. Joaquim começou a entender que, seja lá o que morava naquela caverna, comia qualquer coisa que conseguisse pegar. Iluminou a entrada da caverna com a lanterna. Lá dentro, viu que tinha mais osso, empilhados como se fosse um depósito de comida. E no fundo da caverna, mal dava para ver, tinha alguma coisa se mexendo. Joaquim apontou a espingarda para dentro da caverna, mas não conseguia ver direito o que tinha lá. Podia ouvir uns ruídos baixos, como se fosse respiração pesada, e de vez em quando um barulho de coisa se arrastando. De repente, 2 olhos brilharam no fundo da caverna. Eram olhos grandes, que refletiam a luz da lanterna como se fossem espelho. Joaquim sentiu o coração disparar, mas não se mexeu. Qualquer movimento brusco podia fazer a coisa atacar. Os olhos se aproximaram devagar. Joaquim conseguia ver que a criatura era grande, mais ou menos do tamanho de um porco adulto, mas se mexia de um jeito estranho, como se fosse meio cobra, meio lagarto. Tinha pelo escuro e espesso, e a cabeça era desproporcional ao corpo, grande demais, com uma boca que parecia estar sempre aberta. Quando a criatura chegou perto da entrada da caverna, Joaquim viu que ela estava carregando alguma coisa na boca. Era o que restava de um cachorro que devia ter sido pego recentemente, porque ainda tinha carne grudada nos ossos. A criatura largou o cachorro morto e ficou olhando para Joaquim. Não fez nenhum movimento agressivo, mas também não recuou. Parecia que estava estudando ele, decidindo se valia a pena atacar. Joaquim começou a recuar devagar, sem tirar a mira da criatura. Ele não sabia se o tiro da espingarda ia ser suficiente para matar aquela coisa, e não queria arriscar deixar ela ferida e ainda mais perigosa. Conseguiu sair da clareira sem que a criatura o seguisse. Correu de volta para casa com o coração batendo descontrolado. Agora ele sabia o que tinha acontecido com a família que morava ali antes. Eles tinham sido atacados por aquela criatura e depois os corpos tinham sido arrastados para a cisterna, onde a coisa devia ter guardado eles para comer depois. Joaquim passou o resto do dia pensando no que fazer. Não podia deixar aquela criatura solta, porque ela ia continuar matando bicho e talvez até gente, mas também não se sentia capaz de enfrentar ela sozinho. Decidiu que ia pedir ajuda para os vizinhos. O mais próximo era o senhor Valdeci, que morava a uns 2 quilômetros dali. Valdeci era um homem corajoso, que não fugia de briga e tinha uma espingarda boa. No dia seguinte, Joaquim foi até a casa do Valdeci e contou tudo o que tinha descoberto. Valdeci escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Joaquim, disse ele no final, essa história está muito estranha. Você tem certeza que não está imaginando coisa? Joaquim levou o compadre até a cisterna e mostrou os ossos que tinha tirado de lá. Valdeci examinou os ossos com cuidado e, quando viu as marcas de dente, ficou sério. Que diabo fez isso aqui? Murmurou ele. Os dois foram até a caverna. Valdeci viu os ossos espalhados na entrada e o cheiro forte que vinha de dentro. Quando iluminou a caverna, viu os olhos brilhando no fundo. Meu Deus do céu, sussurrou ele, que coisa é aquela? A criatura se mexeu quando viu a luz, mas não saiu da caverna. Parecia que durante o dia ela preferia ficar no escuro, só saindo para caçar quando anoitecia. Valdeci e Joaquim voltaram para casa para fazer um plano. Decidiram que iam tentar matar a criatura, mas precisavam de mais gente. Valdeci conhecia outros homens da região que podiam ajudar, gente que sabia atirar e não tinha medo de bicho perigoso.
No final da tarde, se juntaram 5 homens, Joaquim, Valdeci e mais 3 vizinhos que tinham vindo ajudar. Todos estavam armados com espingarda e bastante munição. O plano era simples: iam cercar a caverna e atacar a criatura quando ela saísse para caçar. Pela observação que Joaquim tinha feito, ela sempre saía logo depois que escurecia e ficava fora da caverna a maior parte da noite. Os homens se posicionaram ao redor da clareira, escondidos atrás das árvores. Joaquim ficou na entrada da caverna para atrair a criatura para fora. Os outros se espalharam em volta para ter certeza que ela não ia conseguir escapar. Quando a noite chegou, começaram a ouvir barulho vindo da caverna. A criatura estava se mexendo, se preparando para sair. Joaquim acendeu a lanterna e iluminou a entrada da caverna, esperando que a luz chamasse a atenção da coisa. Não demorou muito, e os olhos brilharam no fundo da caverna. A criatura começou a se aproximar, devagar, como se tivesse desconfiada. Quando chegou perto da entrada, parou e ficou olhando para Joaquim. "Agora!" gritou Joaquim. Os 5 homens atiraram ao mesmo tempo. O barulho dos tiros ecoou pela mata e a criatura soltou um grito terrível, como se fosse gemido de gente misturado com rugido de bicho. Ela se jogou no chão, se mexendo e tentando se arrastar de volta para a caverna. Mas os homens continuaram atirando. Valdeci tinha uma espingarda de repetição e descarregou ela toda na criatura. Quando a fumaça dos tiros se dissipou, a coisa estava imóvel no chão. Os homens se aproximaram com cuidado. A criatura era ainda mais horrível de perto do que Joaquim tinha imaginado. Tinha o corpo coberto de pelo escuro e grosso, as patas terminavam em garra comprida e afiada, e a cabeça era desproporcional, com uma boca cheia de dente pontudo. "Que diabo é essa coisa?" perguntou um dos homens. Ninguém soube responder. Nunca tinham visto nada igual. Parecia uma mistura de vários bichos, como se a natureza tivesse dado errado na hora de criar aquela criatura. Valdeci sugeriu que eles queimassem o corpo para ter certeza que a coisa estava morta. Juntaram galho seco e fizeram uma fogueira grande. Quando jogaram o corpo da criatura no fogo, ela soltou um cheiro terrível, pior que qualquer coisa que eles já tinham sentido. Enquanto o corpo queimava, os homens exploraram a caverna. Lá dentro, encontraram mais osso de vários bichos, incluindo o osso humano. Devia ter mais gente que tinha sido atacada por aquela criatura ao longo dos anos. Joaquim juntou todos os ossos humanos que encontrou. Eram os restos de pelo menos 6 pessoas, incluindo crianças. Todas tinham morrido da mesma forma, atacadas por aquela criatura e depois devoradas. No dia seguinte, os homens levaram os ossos para a cidade e entregaram na delegacia. O delegado ficou impressionado com a história, mas não soube explicar o que era aquela criatura. Mandou os ossos para a capital para serem examinados por especialista. O resultado do exame nunca voltou. O delegado disse que os ossos se perderam no transporte e que não tinha como saber mais nada sobre o caso. Joaquim desconfiou que alguém não queria que a história se espalhasse para não causar pânico na região. Mas a verdade é que depois que a criatura morreu, os ataques pararam. Os bichos da região voltaram a aparecer, os pássaros voltaram a cantar e não teve mais nenhum desaparecimento inexplicável. Joaquim limpou a cisterna e voltou a usar ela normalmente. Mas sempre que olhava para o fundo, lembrava dos ossos que tinha encontrado ali e das pessoas que tinham morrido de uma forma terrível. Valdeci e os outros homens que ajudaram a matar a criatura nunca mais falaram sobre o assunto. Quando alguém perguntava o que tinha acontecido naquela noite na mata, eles mudavam de assunto ou diziam que não se lembravam direito. Mas Joaquim sabia que eles lembravam. Como é que alguém ia esquecer uma coisa daquelas? A imagem da criatura ia ficar na memória deles para o resto da vida, assim como ficou na dele.
Até hoje, o pessoal da região comenta sobre aquela época em que estava sumindo o bicho de forma misteriosa. Alguns dizem que foi jaguar, outros falam em onça-pintada, mas os que sabem da verdade, os que viram a criatura, nunca falam sobre ela. Joaquim ainda mora no mesmo sítio. Já está com mais de 70 anos, mas ainda usa a cisterna que limpou naquele dia. Sempre que alguém novo chega na região e pergunta sobre a história do lugar, ele conta sobre a família que sumiu, mas não fala sobre a criatura. Diz que tem coisa que é melhor deixar enterrada e que nem toda a verdade precisa ser contada. Mas quando a noite chega e ele ouve um barulho estranho vindo da mata, ainda pega a espingarda e fica de ouvido atento, porque sabe que a natureza às vezes cria coisa que não deveria existir e que o mundo tem mistério que é melhor deixar para lá. Dona Carmen, a vizinha mais próxima, conta que às vezes ainda ouve o Joaquim conversando sozinho no quintal, tarde da noite. Ele fala com alguém que não está lá, pergunta se a pessoa está com fome, se precisa de alguma coisa. E quando ela pergunta com quem ele estava falando, ele só diz que são os espíritos das pessoas que morreram injustamente, que ainda não encontraram descanso. Talvez seja verdade. Talvez as almas daquelas pessoas que foram devoradas pela criatura ainda estejam por ali, esperando que alguém reze por elas. Ou talvez o Joaquim tenha ficado um pouco mexido da cabeça depois de tudo que viu. Mas uma coisa é certa. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia que resolveu limpar a cisterna. Era uma noite de julho, quando o senhor Sebastião Pereira ouviu pela primeira vez o barulho que ia mudar a vida dele para sempre. Estava deitado na cama, tentando pegar no sono, quando escutou um som que vinha de debaixo do assoalho da casa. Parecia alguém batendo na madeira, mas num ritmo estranho, como se fosse código Morse ou coisa parecida. Sebastião era um homem prático, de 60 e poucos anos, que tinha construído aquela casa com as próprias mãos há mais de 30 anos. Conhecia cada tábua, cada prego, cada canto da construção. Nunca tinha ouvido barulho vindo debaixo do assoalho, porque a casa era suspensa do chão por umas pilastras de tijolo, deixando um vão de uns 80 centímetros embaixo. Levantou da cama e acendeu a lamparina. O barulho tinha parado, mas ele ficou escutando por uns minutos. Nada. Voltou para a cama pensando que devia ter sido algum bicho procurando abrigo embaixo da casa. Tatu, talvez, ou algum cachorro do mato. Mas na noite seguinte, o barulho voltou. Dessa vez era mais forte e vinha de vários lugares ao mesmo tempo. Parecia que tinha mais de uma coisa batendo na madeira do assoalho. Sebastião pegou a lanterna e foi até a varanda, onde podia ver embaixo da casa. Iluminou o espaço debaixo da construção, mas não viu nada. Só terra batida e as pilastras de tijolo que sustentavam a casa. Mas o barulho continuava, agora mais fraco, como se tivesse vindo de mais longe. Sebastião deu a volta na casa toda, iluminando embaixo com a lanterna. Não encontrou nada fora do normal. Nem buraco, nem rastro de bicho, nem nada que explicasse o barulho. Voltou para a cama meio contrariado, mas o barulho tinha parado de novo. Na terceira noite, a coisa ficou séria. O barulho começou logo depois que ele apagou a lamparina, e dessa vez não parou. Era como se tivesse uma multidão de gente batendo no assoalho, cada um num ritmo diferente. Sebastião não conseguiu dormir nem um minuto. Levantou e foi até a cozinha, onde o barulho parecia mais forte. Pisou no chão e percebeu que as tábuas do assoalho estavam meio mole, como se tivesse alguma coisa embaixo, pressionando elas para cima. Isso era estranho, porque quando ele construiu a casa, tinha deixado um espaço livre embaixo, justamente para evitar umidade e bicho. Pegou um martelo e deu umas batidas no assoalho, para ver se ouvia eco. Em alguns lugares o som era normal, oco como devia ser. Mas em outros, principalmente perto da mesa da cozinha, o som era diferente, mais abafado, como se tivesse alguma coisa sólida embaixo da madeira. Sebastião decidiu que ia investigar.
Na manhã seguinte, pegou uma alavanca e levantou algumas tábuas do assoalho da cozinha. Embaixo, em vez de encontrar o espaço vazio que ele esperava, achou terra. Terra fofa, como se tivesse sido cavucada recentemente. Isso não fazia sentido. Quando ele construiu a casa, tinha nivelado o terreno e deixado um vão livre embaixo da construção. Como é que agora tinha terra ali? E terra fofa, como se alguém tivesse cavado. Pegou uma enxada e começou a cavar. A terra saía fácil, como se tivesse sido mexida pouco tempo antes. Cavou uns 30 centímetros e encontrou a primeira coisa estranha. Um pedaço de pano velho, meio podre, que parecia ter sido enterrado há muito tempo. Sebastião tirou o pano e continuou cavando. Logo encontrou mais coisa. Um sapato de criança, bem pequeno, do tipo que se usava antigamente. Depois foi uma boneca de pano, sem cabeça, que estava toda mofada e fedendo. O coração dele começou a acelerar. Aquelas coisas tinham sido enterradas ali por alguém, e pelo estado delas, fazia muito tempo. Mas como é que alguém tinha cavado embaixo da casa dele sem ele perceber? Continuou cavando, agora com mais cuidado. Encontrou mais roupa de criança, brinquedo velho e até uns restos de comida que tinham virado pó com o tempo. Tudo estava enterrado numa cova rasa, como se alguém tivesse tentado esconder as coisas com pressa. Quando cavou mais fundo, Sebastião encontrou algo que fez o sangue gelar nas veias. Era um osso pequeno, do tamanho de osso de braço de criança. E perto dele, mais osso, espalhados pela cova como se tivessem sido jogados ali sem cuidado. Sebastião parou de cavar e ficou olhando para aqueles ossos. Não queria aceitar o que estava vendo, mas não tinha como negar. Alguém tinha enterrado uma criança embaixo da casa dele, junto com as coisas que deviam ser dela. Mas quando? Como? Ele morava ali há 30 anos e a casa tinha sido construída num terreno que estava vazio. Nunca ninguém tinha morado ali antes. Como é que tinha uma criança enterrada embaixo da casa? Sebastião juntou os ossos com cuidado e botou numa caixa de sapato. Era um osso pequeno, delicado, definitivamente de criança. Pelo tamanho, devia ter uns 5 ou 6 anos quando morreu, e pelos restos de roupa e brinquedo que encontrou junto, era menina. Passou o resto do dia pensando no que fazer. Devia comunicar à polícia, mas como é que ia explicar a situação? Iam pensar que ele tinha matado a criança e enterrado ali. E como é que ia provar que não sabia de nada? Decidiu que ia continuar cavando para ver se encontrava mais alguma coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido. Alargou a cova e cavou mais fundo. Encontrou mais osso, mas esses eram maiores, de gente adulta. Parecia que não era só a criança que estava enterrada ali. Quando terminou de cavar, Sebastião tinha descoberto os restos de pelo menos 3 pessoas. A criança, uma mulher adulta e um homem. Todos enterrados na mesma cova, embaixo da casa dele. Junto com os ossos, encontrou alguns objetos pessoal. Uma aliança de casamento, um relógio de bolso parado e uns papel que tinham virado pó com o tempo, mas que ainda dava para ver que eram documentos. Sebastião pegou os papéis com cuidado e tentou ler o que estava escrito. A tinta tinha desbotado, mas ainda dava para ver algumas palavras. Num dos documentos conseguiu ler um nome, Maria das Dores Silva. Em outro, viu uma data, 1952. Sebastião fez as contas. Se os documentos eram de 1952, então aquelas pessoas tinham morrido há mais de 50 anos, muito antes dele construir a casa. Mas como é que ninguém sabia que tinha gente enterrada ali? Lembrou então de uma conversa que tinha tido com o Sr. Otávio, o homem que tinha vendido o terreno para ele. Otávio tinha comentado que antigamente tinha uma família que morava numa casinha de pau a pique ali perto, mas que eles tinham sumido de uma hora para outra. Na época, Sebastião não deu importância para a história. Pensou que era só conversa de gente velha, mas agora, vendo aqueles ossos e aqueles documentos, começou a entender que a família não tinha sumido. Eles tinham sido mortos e enterrados ali mesmo.
Sebastião decidiu que ia procurar o Sr. Otávio para saber mais sobre a história. Otávio ainda morava na região, numa casa a uns 5 quilômetros dali. Era um homem de mais de 80 anos, mas ainda tinha a memória boa. Quando Sebastião chegou na casa do Otávio e contou o que tinha descoberto, o velho ficou pálido. Ficou um tempo sem falar nada, só balançando a cabeça. Sebastião, disse ele finalmente, eu esperava que essa história nunca viesse à tona. Que história, Sr. Otávio? A família Silva. Eles moravam numa casinha pequena, bem no local onde você construiu sua casa. Era um casal jovem, o João e a Maria das Dores, e a filhinha deles, a pequena Ana. Sebastião sentiu um arrepio quando ouviu o nome Maria das Dores, o mesmo que estava no documento. O que aconteceu com eles? Perguntou. Foi em 1952, continuou o Sr. Otávio. Tinha um homem na região, o Coronel Augusto, que era dono de muita terra por aqui. Ele queria comprar o terreno onde a família Silva morava, para juntar com as propriedades dele. E eles não quiseram vender? Não. O João disse que aquela terra tinha sido deixada pelo pai dele e que não vendia por nada. O Coronel Augusto ficou furioso porque não estava acostumado com gente que dizia não para ele. Sebastião escutou em silêncio enquanto o Sr. Otávio contava o resto da história. Segundo ele, o Coronel Augusto tinha mandado uns capanga para resolver o problema. Numa noite, os capanga invadiram a casa da família Silva e mataram todos, o pai, a mãe e a menina. E depois, perguntou Sebastião, depois eles enterraram os corpos ali mesmo e derrubaram a casinha. Espalharam a história que a família tinha fugido durante a noite por causa de dívida. Como ninguém tinha coragem de contrariar o Coronel Augusto, todo mundo aceitou a versão dele. E o senhor sabia disso quando me vendeu o terreno? O senhor Otávio baixou a cabeça. Eu desconfiava, sempre achei estranha a história da família ter sumido assim, mas não tinha prova de nada, e o Coronel Augusto já tinha morrido fazia tempo. Achei que era melhor deixar o passado para lá. Sebastião voltou para casa com a cabeça cheia de pensamento. Agora ele sabia quem eram as pessoas enterradas embaixo da casa dele e como tinham morrido. Mas isso não explicava o barulho que ele tinha ouvido nas últimas noites. Naquela noite, o barulho voltou. Só que agora Sebastião sabia que não era barulho de bicho. Era a família Silva tentando se comunicar com ele. Eles queriam que ele soubesse da verdade, que não deixasse o crime ficar impune. Sebastião levantou da cama e foi até a cozinha, onde tinha cavado a cova. O barulho vinha de lá, mas agora era diferente. Não era só batida na madeira. Parecia que alguém estava tentando subir do buraco, como se quisesse sair da terra. Pegou a lanterna e iluminou a cova. Por um momento, teve a impressão de ver alguma coisa se mexendo lá embaixo. Uma sombra que parecia ter a forma de uma criança pequena, tentando subir. Sebastião recuou com o coração batendo descontrolado. Não estava preparado para lidar com a assombração. Sempre foi homem prático, que não acreditava em fantasma nem coisa do tipo, mas agora não tinha como negar o que estava vendo. A sombra continuou se mexendo e outras apareceram. Sebastião podia ver a forma de um homem e de uma mulher, todos tentando sair da cova. Eles se mexiam devagar, como se tivessem dificuldade para se mover, mas não paravam de tentar. Sebastião saiu correndo da cozinha e foi se trancar no quarto. Mas o barulho continuava, agora mais forte. Parecia que a família Silva estava tentando quebrar o assoalho para sair de lá. Passou a noite toda acordado, ouvindo o barulho. Quando amanheceu, teve coragem de voltar na cozinha. A cova estava como ele tinha deixado, mas o assoalho ao redor estava rachado, como se alguma coisa tivesse empurrado as tábuas de baixo para cima. Sebastião entendeu que não ia ter sossego enquanto não fizesse alguma coisa pelos mortos. Eles queriam justiça, queriam que o crime fosse conhecido. Mas como é que ele ia fazer isso depois de tantos anos? Decidiu que ia procurar parente da família Silva para contar a verdade e dar um enterro digno para os mortos.
Perguntou para várias pessoas da região, até que descobriu que o João Silva tinha um irmão, o senhor Raimundo, que morava na cidade. Sebastião foi até a cidade e contou tudo para o senhor Raimundo. O homem chorou quando soube da verdade sobre o que tinha acontecido com o irmão e a família dele. Disse que sempre desconfiou que eles não tinham fugido, porque o João era muito apegado à terra e nunca sairia de lá por vontade própria. Juntos, eles providenciaram um enterro digno para a família Silva. Sebastião doou um pedaço do próprio terreno para fazer um cemitério pequeno, onde os corpos foram enterrados com direito à missa e tudo. Na noite depois do enterro, Sebastião dormiu em paz pela primeira vez em semanas. Não teve nenhum barulho embaixo do assoalho, nenhuma sombra se mexendo, nenhum sinal de que os mortos ainda estavam inquietos. Mas a história não terminou aí. Algumas semanas depois, Sebastião começou a receber visita de gente estranha. Eram pessoas bem vestidas que chegavam em carro caro e perguntavam sobre a família Silva. Queriam saber o que ele tinha descoberto, se tinha algum documento, se tinha falado com alguém sobre o assunto. Sebastião percebeu que aquela gente era parente ou conhecida do falecido Coronel Augusto e que estavam preocupados com o que podia sair da história. Mesmo depois de tantos anos, ainda tinham medo que a verdade manchasse o nome da família. Mas Sebastião não se intimidou. Contou a história para todo mundo que quis ouvir. Falou para o padre da igreja, para o delegado da cidade, para os vizinhos. Queria que todo mundo soubesse que a família Silva tinha sido assassinada e que durante todos aqueles anos eles tinham ficado enterrados sem direito à sepultura digna. A história se espalhou pela região e logo chegou aos ouvidos de gente importante. Um promotor da capital se interessou pelo caso e abriu uma investigação. Mesmo depois de tantos anos, ainda dava para processar os envolvidos que ainda estavam vivos. Sebastião teve que depor várias vezes, contar tudo o que tinha descoberto. Mostrou os ossos, os documentos, os objetos pessoal que tinha encontrado. Levou o promotor até o local onde tinha sido o enterro original, embaixo da casa dele. A investigação revelou que realmente tinha acontecido um crime. Encontraram documento que comprovavam que o coronel Augusto tinha tomado posse da terra da família Silva de forma irregular, logo depois do desaparecimento deles. E alguns dos capanga que tinham participado do crime ainda estavam vivos. 2 dos capanga foram presos, mesmo sendo homens velhos. Confessaram o crime e disseram que tinham agido por ordem do coronel Augusto. A família do coronel teve que devolver as terras que tinham sido tomadas da família Silva para o senhor Raimundo. Sebastião ficou famoso na região como o homem que descobriu um crime que tinha ficado escondido por mais de 50 anos. Mas ele não se orgulhava disso. Dizia que só tinha feito o que qualquer pessoa decente faria: dar dignidade aos mortos e buscar justiça. Reformou a casa, trocou todo o assoalho da cozinha e benzeu o local com a ajuda do padre. Nunca mais ouviu barulho embaixo do assoalho, nunca mais viu sombra se mexendo. A família Silva finalmente estava em paz. Mas Sebastião aprendeu uma lição importante naquela experiência. Aprendeu que, às vezes, os mortos não conseguem descansar enquanto a verdade não vem à tona. E que, por mais que o tempo passe, sempre chega uma hora em que a justiça tem que ser feita. Hoje, Sebastião já é um homem velho, mas ainda conta a história para quem quiser ouvir. Diz que a gente não pode fingir que não vê quando descobre uma injustiça, mesmo que seja uma injustiça antiga, porque os mortos têm direito ao descanso e os vivos têm obrigação de buscar a verdade. No local onde ficava a cova original, embaixo da casa dele, Sebastião plantou um pé de aroeira. Diz que a árvore é para lembrar da família Silva e para que ninguém esqueça que ali morreu gente inocente. A aroeira cresceu forte e bonita e todo ano dá sombra para quem quer se lembrar da história. Dona Antônia, a vizinha mais próxima, conta que às vezes vê Sebastião conversando com a aroeira, como se estivesse falando com alguém que está ali.
Ela pergunta com quem ele estava falando e ele responde que é com a família Silva, que às vezes aparece para agradecer o que ele fez por eles. Talvez seja verdade. Talvez seja só imaginação de homem velho. Mas uma coisa é certa: desde que a verdade veio à tona e os mortos tiveram enterro digno, a região ficou mais tranquila. Não tem mais criança que suma sem explicação. Não tem mais família que desaparece da noite para o dia. E Sebastião dorme em paz, sabendo que fez a coisa certa. Que quando os mortos pediram ajuda, ele não fugiu da responsabilidade. Que quando descobriu um crime, não fingiu que não viu. Porque, como ele mesmo diz, a consciência da gente só fica tranquila quando a gente faz o que é certo, mesmo que seja difícil.